Um funcionário de uma padaria nota 4 crianças abandonadas do lado de fora de sua padaria, e ao se aproximar, ele as vê mais claramente. Saudações a todos, aproveitem esses momentos relaxantes enquanto assistem. A padaria Dulce Esperanza estava situada em uma cidade pitoresca em Vermont. Durante o inverno, a cidade ficava coberta de neve branca. Era uma manhã fria como muitas outras, mas para Michael, marcou o início de uma história inesperada. Michael, um homem de cerca de 35 anos, estava administrando a padaria desde que sua mãe faleceu. Dulce Esperanza era mais do que apenas seu trabalho. Era um lugar onde ele guardava memórias e seu amor por sua mãe. Ele abria a padaria todas as manhãs, sempre recebendo os clientes com um sorriso caloroso, apesar de muitas vezes se sentir solitário por dentro. Nesta manhã, como de costume, Michael saiu para limpar a neve em frente à padaria. No entanto, ele parou em seu caminho quando viu uma grande caixa de papelão na soleira da porta. "O que é isso?" Michael murmurou, franzindo a testa. A caixa parecia velha e desgastada, com um canto rasgado. Michael se abaixou para inspecioná-la, e ao levantar a tampa ficou chocado com o que viu. Dentro estavam 4 crianças, tremendo de frio. O mais novo, talvez com pouco mais de 1 ano, estava enrolado em um cobertor fino. Os outros 3, com idades entre 2 e 5 anos, estavam amontoados juntos. Seus olhos, cheios de medo, olhavam para Michael como se ele fosse uma ameaça. "Dio mio!" exclamou Michael, seu coração disparado. "O que vocês estão fazendo aqui?" Michael se agachou e estendeu a mão, gentilmente. A menina mais velha, provavelmente com cerca de 5 anos, imediatamente se encolheu, seus olhos em pânico. "Não tenha medo. Eu não vou machucar vocês", disse Michael no tom mais gentil que conseguiu. Sem hesitar, ele carregou cada criança para dentro da padaria. O ar quente lá dentro trouxe um leve rubor rosa aos seus rostos pálidos. Michael rapidamente buscou cobertores na sala dos fundos e enrolou cada criança confortavelmente. Ele preparou xícaras de leite quente e alguns pequenos doces, colocando-os na mesa. "Vocês estão com fome? Comam um pouco", disse Michael, entregando a xícara à menina mais velha. Após um momento de hesitação, ela pegou, mas manteve os olhos fixos na janela. Michael sentou-se do outro lado deles. Uma mistura de preocupação e raiva em seu coração. Quem poderia abandonar essas crianças em uma manhã tão fria? Ele olhou atentamente para elas. Cada uma vestia casacos velhos e desgastados. Mas o que mais chamou sua atenção foi um pequeno símbolo em suas roupas. Um triângulo com uma letra desconhecida dentro. "O que é isso?" Michael murmurou, tocando o símbolo na jaqueta de uma das crianças. Mas assim que o fez, a menina mais velha gritou: "Não, não toque nisso! Eles virão!" Michael recuou, assustado. "Quem? De quem você está falando?" ele perguntou. Mas a menina apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Michael respirou fundo para se acalmar. Ele não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Em vez disso, decidiu verificar lá fora. Ao sair, o vento cortante parecia mais frio do que nunca. Mas não havia ninguém por perto. Apenas a neve branca cobrindo o chão e as casas bem fechadas. A cidade parecia tão pacífica, como sempre pela manhã. Mas Michael sentia uma inquietação incomum. Ele voltou para a padaria e ligou para sua amiga próxima Isabel, que trabalhava no departamento de polícia. A ligação tocou algumas vezes antes de Isabel atender. "Michael, o que está acontecendo? Por que está ligando tão cedo? Isabel, preciso que venha aqui imediatamente." "Algo sério aconteceu", disse Michael, sua voz traindo sua atenção. "O que exatamente é?" perguntou Isabel. "4 crianças. Eu as encontrei em uma caixa do lado de fora da padaria esta manhã. Elas estão apavoradas e têm símbolos estranhos em suas roupas." "Símbolos? Que tipo de símbolos?" perguntou Isabel, seu tom agora sério. "Não tenho certeza, mas acho que está ligado a algum tipo de organização. Você pode vir agora, estarei aí imediatamente", Isabel respondeu rapidamente antes de desligar. Michael exalou profundamente, mas naquele momento, os olhos da menina mais velha se fixaram novamente na janela. "Senhor, eles estão vindo." "O quê?" Michael se virou para olhar pela janela, mas não viu ninguém. Ainda assim, uma sensação arrepiante na espinha lhe disse para não ignorar suas palavras. Pouco tempo depois, Isabel chegou. Ela era uma mulher de cerca de 30 anos,
com cabelo curto e olhos afiados. Michael, onde estão as crianças? Ela perguntou assim que entrou. Ali, Michael apontou para o canto da sala onde as crianças estavam amontoadas. Isabel se aproximou, inspecionando cada criança e os símbolos em suas roupas. Precisamos conversar imediatamente, Michael. Acho que sei o que é isso. Isabel examinou de perto os símbolos nas roupas das crianças. Seu rosto ficou sério. Michael, você reconhece este símbolo? Ela perguntou, abaixando a voz para não assustar ainda mais as crianças. Michael balançou a cabeça. Parece familiar, mas não consigo identificar. Você sabe de algo? Isabel assentiu levemente. Este símbolo. Eu o vi em um relatório sobre uma rede de tráfico de crianças transfronteiriça. Mas precisarei investigar mais para confirmar. Ela se agachou, olhando nos olhos assustados da menina mais velha. Querida, você se lembra de algo sobre de onde você veio? Quem trouxe vocês aqui? A menina tremeu, evitando o olhar de Isabel. Depois de um tempo, ela sussurrou. Eu não sei. Eles nos disseram para ficar quietos. Senão, sua voz falhou, e lágrimas escorreram por suas bochechas. Michael se ajoelhou ao lado de Isabel, colocando uma mão gentil no ombro da menina. Está tudo bem, querida. Ninguém pode machucar você aqui. Eu vou proteger você. Precisamos investigar isso imediatamente, disse Isabel, levantando-se e fazendo uma ligação para seus colegas. Vou relatar este caso. Mas Michael, se isso realmente envolve uma organização criminosa, eles não desistirão facilmente. Você precisa ter muito cuidado. Michael cerrou os punhos, olhando para as crianças. Não posso deixá-las voltar para aquelas pessoas. Elas são crianças inocentes. Isabel assentiu. Você fez a coisa certa ao me chamar. Mas escute. Se algo incomum acontecer, você deve relatar imediatamente. Essas pessoas não são apenas perigosas. Farão qualquer coisa para encobrir seus crimes. Michael ficou em silêncio, a inquietação em seu coração crescendo mais forte. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o som da campainha os assustou. Michael se virou para ver um homem entrar. Ele era alto, elegante, vestindo um terno preto perfeitamente ajustado, e seu cabelo estava penteado para trás de forma impecável. Era James. Michael imediatamente o reconheceu pelas histórias que ouvira. Buenos dias, disse James, suavemente. Sua voz confiante e aveludada. Posso entrar? Michael assentiu relutantemente, tentando manter a calma. Olá, como posso ajudar você? James sorriu levemente e entrou, seu olhar varrendo lentamente a padaria. Ouvi dizer que sua padaria é bastante famosa na cidade. Estou aqui, a negócios e pensei em experimentar seus renomados doces. Michael fez um esforço para manter a voz firme. Estamos sempre felizes em servir os clientes. Que tipo de doce você gostaria de experimentar? James não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos se demoraram no canto da sala onde as crianças estavam amontoadas. Michael rapidamente deu um passo à frente, bloqueando sua linha de visão, tentando esconder sua presença. Apenas algumas crianças pertencentes a um cliente, disse Michael rapidamente, tentando soar casual. Estão esperando os pais virem buscá-las, é mesmo? James sorriu, seus olhos ainda examinando a sala. Esta cidade é tão pacífica. Gosto da atmosfera aqui. Ah, vou experimentar sua torta de maçã. Ouvi dizer que é sua especialidade. Michael assentiu e foi para a cozinha pegar a torta, mas sua mente estava cheia de perguntas. Ele sabia que James não estava ali apenas para comprar doces. A maneira como ele olhou para as crianças, a maneira calculada de cada movimento, tudo sinalizava perigo iminente. Enquanto isso, Isabel observava James de trás do balcão. Ela não disse nada, mas Michael sabia que ela estava analisando cada gesto que o homem fazia. Quando Michael voltou com a torta, a postura de James havia mudado. Ele se aproximou, seu olhar se tornando frio e afiado. Ouça, Michael, disse James em voz baixa, mas seu tom gelado enviou arrepios pela espinha de Michael. Acho que você entende que há coisas com as quais não deve se envolver. Seja cuidadoso. Michael cerrou os punhos, mas não reagiu. Ele não queria que James visse que estava preocupado. Não entendo do que você está falando, ele respondeu. James sorriu. Bom, espero que não haja mal-entendidos. Ele pegou a torta de maçã e se virou para sair.
Mas antes de sair pela porta, James olhou para Michael uma última vez. Tenha um bom dia, Michael. A porta se fechou, mas a tensão na sala permaneceu. Michael se virou para Isabel. O que você acha dele? Muito perigoso, disse Isabel. James não é alguém que podemos subestimar. Vou investigar mais sobre ele, mas você precisa ser extremamente cuidadoso, Michael. Se eles descobrirem que você está protegendo as crianças, você se tornará o alvo deles. Michael suspirou. Não me importo com o que façam comigo. Só quero ter certeza de que as crianças estão seguras. Isabel olhou para Michael seriamente. Você é um bom homem, Michael, mas não haja sozinho. Vou fazer tudo o que puder para ajudá-lo. Mas precisamos de um plano concreto. Michael assentiu. Mas sabia em seu coração que as coisas não seriam simples. Depois que Isabel saiu, ele voltou para as crianças. A menina mais velha, Lucy, olhou para ele com olhos lacrimejantes. Senhor, ele é um homem mau, não deixe que ele nos leve. Michael se sentou ao lado de Lucy e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não vou deixar isso acontecer. Eu prometo. Lucy permaneceu em silêncio, mas Michael ainda podia ver o medo em seus olhos. Ele sabia que manter essa promessa não seria fácil, especialmente com alguém tão perigoso quanto James envolvido. Depois que James saiu, Michael sentiu o peso da pressão sobre ele. Sua pequena padaria, outrora um lugar de paz e conforto, agora se tornara o centro de um perigo imprevisível. Ele olhou pela janela onde as pegadas de James estavam gravadas na neve, levando a um carro preto elegante estacionado no final da rua. O carro não se movia, como se estivesse esperando por algo. Michael respirou fundo, tentando se acalmar. Ele se virou e viu Lucy ainda sentada encolhida, seu olhar fixo na janela. As 3 crianças mais novas pareciam exaustas, dormindo profundamente no sofá, enroladas nos cobertores quentes que ele havia trazido. Ele se sentou ao lado de Lucy. Você sabe quem ele é? Ele perguntou suavemente. Lucy assentiu levemente, seus olhos vermelhos e inchados. Ele é uma das pessoas que nos levou. Não sei o nome dele, mas ele e os outros sempre gritavam conosco. Diziam que se não ouvíssemos, não teríamos o que comer. Mas ele manteve a voz calma. Você se lembra de algo sobre o lugar? Era uma casa ou outro lugar? Lucy tremeu, abraçando-se com força. Não era uma casa. Apenas um grande quarto frio. Não o quero mais lembrar. Lágrimas escorreram por suas bochechas novamente. E Michael sentiu seu coração doer. Tudo bem, querida. Tudo bem, querida. Não vamos mais falar sobre isso. Mas eu prometo a você, ninguém vai machucar você de novo, disse Michael, acariciando suavemente seu cabelo. Lucy olhou para ele. Você não vai deixar que ele nos leve, vai. Michael olhou em seus olhos, os seus próprios cheios de determinação. Não, eu não vou deixar isso acontecer, eu prometo. Michael tentou se manter ocupado arrumando a padaria, mas sua mente não parava de correr. Isabel havia prometido enviar mais informações sobre James, mas Michael sabia que ela não poderia intervir abertamente sem provas suficientes. À tarde, a campainha tocou novamente. Desta vez, era uma mulher mais velha, a S.A. Rosa, uma cliente regular da padaria. A S.A. Rosa sempre trazia uma atmosfera alegre com sua conversa animada e sorriso caloroso. Michael, está tão frio hoje, não é? Você tem alguma torta de maçã? Meus netos adoram, disse a S.A. Rosa, seus olhos brilhando. Michael forçou um sorriso, mas os olhos da S.A. Rosa rapidamente notaram o canto da sala onde as crianças ainda estavam sentadas. Oh, de quem são essas crianças, Michael? Elas são adoráveis, ela perguntou, seus olhos se iluminando. Michael hesitou por um momento. Ele não podia dizer a verdade, mas também não queria mentir. São os filhos de uma amiga. Ela teve uma emergência e me pediu para cuidar deles. Ele respondeu, tentando soar casual. Bem, isso é gentil da sua parte, disse Asha. Ah? Rosa com um sorriso enquanto escolhia seus doces. Antes de sair, ela parou por um momento, dando a Michael um olhar curioso. Michael, não sei o que está acontecendo, mas se precisar de ajuda, não hesite em pedir. Michael sorriu, grato pela preocupação da S.A. Rosa.
obrigado, mas estou bem. Cuide-se no caminho para casa. Quando a porta se fechou atrás dela, Michael exalou profundamente. Ele não queria que ninguém na cidade se envolvesse nessa situação. Mas ele também sabia que a aparição de James não era coincidência, e o risco de as crianças serem descobertas estava crescendo a cada minuto. Naquela noite, Michael decidiu mover as crianças para o pequeno quarto, no andar de cima que ele costumava usar para armazenamento. Ele reorganizou o espaço, colocando colchões e cobertores, para criar uma área de dormir temporária e aconchegante. Quando tudo estava pronto, ele se sentou ao lado de Lucy, que ainda estava acordada. Lucy, preciso que você faça algo por mim, disse Michael. Sua voz calma e tranquilizadora. Se algum estranho se aproximar da padaria, você deve me prometer que não sairá. Você pode fazer isso. Lucy assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Senhor, eles vão nos encontrar. Michael sorriu. Embora não se sentisse confiante por dentro. Não, vou proteger você, Lucy. Você só precisa confiar em mim. Lucy permaneceu em silêncio, mas eventualmente se deitou, segurando o cobertor com força. Michael ficou ao seu lado por um longo tempo, observando as crianças dormirem. Ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. Ele tinha que encontrar uma maneira de protegê-las, mesmo que isso significasse enfrentar James de frente. Na manhã seguinte, Michael abriu a padaria como de costume. Nesse momento, ele notou um carro estranho estacionado a uma curta distância. 2 homens estavam dentro, mas não saíram, como se estivessem observando. Michael sentiu uma onda de tensão, mas tentou não deixar transparecer. Ele continuou trabalhando, atendendo os clientes como fazia todos os dias, mas seus olhos continuavam se voltando para o carro. Na noite anterior, Isabel havia avisado que James poderia enviar alguém para vigiá-lo, e agora Michael sabia que seu aviso havia se concretizado. À medida que a manhã avançava, o carro permanecia estacionário. Michael não aguentava mais. Ele decidiu ligar para Isabel. Isabel, eles estão me vigiando, ele disse ao telefone, sua voz tensa. Eu esperava por isso, Isabel respondeu. Você precisa ser muito cuidadoso, Michael. Vou enviar alguém para investigar o carro. Mas você não pode fazer nada imprudente. Michael se sentiu impotente, mas sabia que não podia ignorar a situação. Ele voltou para a padaria, seus olhos cheios de determinação. Não importa o que acontecesse, ele não deixaria as crianças caírem nas mãos erradas. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Michael limpou as mesas e verificou as trancas para garantir que tudo estava seguro. As crianças haviam terminado o jantar simples que ele havia preparado. Sopa quente e um pouco de pão. No andar de cima estavam acomodadas no arranjo de dormir temporário, mas Lucy ainda estava sentada à janela, olhando silenciosamente para a noite. Michael entrou, carregando um cobertor. Ele o colocou gentilmente sobre os ombros de Lucy. Você deveria descansar, querida. Você precisará acordar cedo amanhã, ele disse. Seu tom suave e caloroso. Lucy balançou a cabeça, seus olhos fixos na escuridão lá fora. Estou com medo. Eles virão. Eles sempre nos encontram. Michael se sentou ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não precisa se preocupar. Vou fazer tudo o que puder para proteger você. Você confia em mim. Lucy assentiu levemente, mas o medo em seus olhos persistia. Senhor Michael, se eles nos encontrarem, vão machucar você. Eu não quero isso. Michael sorriu, sua expressão cheia de tranquilidade. Sou um adulto, querida. Sei como lidar com isso. Você só precisa dormir bem e deixar o resto comigo, certo? Finalmente, Lucy se deitou. Embora Michael soubesse que ela não estava totalmente tranquila, ele suspirou e desceu novamente. Sua mente estava sobrecarregada de preocupação com James e seus cúmplices à espreita nas sombras. O carro estranho havia ficado estacionado perto da padaria o dia todo, e Michael sabia que eles não parariam até alcançarem seu objetivo. Michael se serviu de uma xícara de café, sentou-se à mesa e pegou o telefone. Ele discou o número de Isabel. Aqui é a Isabel. O que está acontecendo, Michael? Isabel atendeu imediatamente, sua voz cheia de preocupação. Eles ainda estão por aí, Michael disse, seus olhos fixos na janela. Não acho que vão embora tão cedo. Preciso saber mais sobre James.
Não posso simplesmente ficar aqui esperando que algo ruim aconteça. Estou trabalhando com a equipe de investigação, mas precisamos de tempo, Isabel disse, seu tom firme. Michael, você precisa entender que se James descobrir que você está escondendo as crianças, ele não hesitará em fazer o que for preciso para recuperá-las. Não haja imprudentemente. Michael ficou em silêncio por um momento. Ele não queria que Isabel se preocupasse, mas a impotência que sentia não deixar nada acontecer com as crianças. Ele disse com determinação: tudo bem, vou tentar acelerar as coisas do meu lado, mas lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. Se precisar de qualquer coisa, me ligue imediatamente. Michael assentiu, embora Isabel não pudesse ver. Obrigado, Isabel. Depois de desligar, Michael ficou sentado no escuro, seus pensamentos correndo. Ele olhou para a escada que levava ao quarto onde as crianças estavam dormindo. Elas já haviam suportado muita dor e medo. Michael jurou a si mesmo que não deixaria ninguém machucá-las novamente. Na manhã seguinte, quando Michael abriu a padaria, notou que o carro estranho havia sumido. No entanto, a sensação de inquietação não desapareceu. Michael sabia que essa calma temporária não duraria. Ele continuou com sua rotina diária, tentando não chamar a atenção. O primeiro cliente do dia foi Edward, um carteiro de meia-idade. Edward era um homem alegre que sempre trazia uma atmosfera relaxada sempre que parava. Buenos dias, Michael. Edward cumprimentou, tirando o gorro coberto de neve e colocando-o no balcão. Qual é o especial do cardápio hoje? Michael sorriu, mascarando sua preocupação. A torta de maçã ainda é nosso best-seller. Quer experimentar um pouco? Claro, claro. Mas hoje vou levar 2 fatias. Uma para mim e outra para minha esposa rabugenta em casa. Edward riu alegremente. Michael preparou a torta para Edward, mas quando se virou para o balcão, Edward havia notado os pequenos pares de sapatos colocados no canto da sala. Michael, você tem alguns pequenos convidados. Quem são eles? Edward perguntou curiosamente. Michael pausou por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. São os filhos de um amigo. Estou cuidando deles por alguns dias. Edward olhou para ele, seus olhos parecendo querer fazer mais perguntas, mas ele simplesmente sorriu. Você é um bom homem, Michael. Bem, não vou incomodá-lo mais. Obrigado pela torta. Quando Edward saiu, Michael sentiu uma onda de alívio. Ele sabia que a presença das crianças logo atrairia mais atenção, o que só aumentaria o risco de serem descobertas. À tarde, Michael recebeu uma mensagem de texto de Isabel. Encontramos evidências ligando James. Ele é realmente o líder de uma rede de tráfico de crianças. Tome cuidado. Michael leu a mensagem, sua ansiedade aumentando. Ele olhou para as crianças, seus rostos inocentes iluminados enquanto brincavam no canto da sala. Elas estavam alheias ao perigo à espreita do lado de fora. Quando o sol começou a se pôr, outro carro apareceu em frente à padaria. Michael reconheceu James saindo, desta vez acompanhado por 2 outros homens, seu comportamento suspeito. Eles ficaram do lado de fora da padaria, conversando entre si, antes de James entrar sozinho. Michael sentiu seu coração disparar. Ele tentou manter a compostura enquanto James se aproximava do balcão. Olá, Michael, James disse, sua voz calma, mas gelada. Passei por aqui hoje para perguntar mais sobre as crianças que vi da última vez. Estou um pouco curioso. Michael cerrou os punhos, mantendo a voz firme. Como eu disse, são os filhos de um amigo. Eles serão buscados em breve. James sorriu, seus olhos perfurando Michael. Espero que sim. Só quero ter certeza de que nada inadequado está acontecendo. Quando James finalmente saiu, Michael sentiu a tensão sufocá-lo. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Depois que James saiu, Michael ficou atrás do balcão por um longo tempo. Cada palavra que James havia dito cortava sua mente como uma faca. Certifique-se de que nada inadequado está acontecendo. As palavras não eram nada menos que uma ameaça velada. Ele entendeu que James sabia de tudo e não pararia. Ele subiu para o pequeno quarto onde as crianças estavam brincando com alguns brinquedos velhos que ele havia encontrado no armazenamento. Lucy olhou para ele, seus olhos cheios de preocupação. Ele vai voltar, senhor. Michael se sentou ao lado dela, sorrindo gentilmente para tranquilizá-la. Não se preocupe, querida. Não vou deixar que ele faça nada com você.
mas ele sempre nos encontra. Lucy sussurrou, sua voz tremendo de medo. Não importa o quão longe corremos, ele sempre aparece. Michael sentiu uma dor aguda no peito com suas palavras. Ele não conseguia imaginar o que essas crianças haviam suportado. Acariciando o cabelo de Lucy, ele disse suavemente, você não precisa mais ter medo. Eu liguei para Isabel. Ela é a melhor policial da cidade. Ela vai nos ajudar. Lucy assentiu, mas Michael podia ver que ela não estava completamente confortada. Ele decidiu ligar para Isabel novamente, embora soubesse que ela estava ocupada. Aqui é a Isabel. Ela atendeu. Sua voz ligeiramente apressada. Michael, há algo novo. James passou pela padaria novamente. Michael disse rapidamente, ele está fazendo perguntas sobre as crianças. Acho que ele sabe que elas estão aqui. Houve um breve silêncio do outro lado, antes de Isabel responder. Seu tom baixo e sério. Michael, você precisa ser extremamente cuidadoso. James não é o tipo de pessoa que aceita falhas facilmente. Se necessário, ele recorrerá à violência. Entendo. Michael respondeu, mas não posso deixá-lo machucá-las. Ouça, Isabel continuou. Estamos de olho nele, mas não temos provas suficientes para prendê-lo ainda. Vou aumentar as patrulhas policiais ao redor da padaria. Mas Michael, certifique-se de que a padaria esteja bem trancada à noite. E se algo suspeito acontecer, me ligue imediatamente. Michael suspirou. Obrigado, Isabel, vou tomar cuidado. Depois de desligar, Michael sentiu um peso pesado pressionando sobre ele. Ele sabia que Isabel estava fazendo o melhor, mas o tempo não estava do seu lado. James não esperaria muito. Naquela noite, Michael fechou a padaria mais cedo do que o habitual. Ele puxou as cortinas com força sobre as janelas e verificou as trancas. As crianças haviam terminado o jantar e estavam sentadas ao redor de uma pequena mesa no andar de cima, onde Michael havia colocado uma lanterna para criar uma atmosfera aconchegante. Lucy estava contando histórias em voz baixa para seus irmãos mais novos, tentando distraí-los do medo. Michael os observou por um tempo, admirando silenciosamente a força de Lucy. Apesar de ter apenas cerca de 5 anos, ela agia como uma verdadeira irmã mais velha, sempre protegendo e confortando seus irmãos. Uma batida repentina na porta fez Michael pular. Ele rapidamente desceu, seu coração disparado. Espiando pela cortina, ele viu um homem parado do lado de fora, embrulhado em um casaco grosso e usando um chapéu de lã. Michael não o reconheceu, mas o olhar firme do homem parecia tanto desconhecido quanto estranhamente reconfortante. Michael, sou eu, Thomas. O homem chamou. Sou eu, Thomas. Michael. Sou eu, Thomas. O homem chamou. Trabalho na serraria. Isabel me enviou. Ela disse que você precisava de ajuda. Michael abriu a porta cautelosamente, seus olhos ainda desconfiados. Isabel enviou você. Thomas assentiu, sua expressão sincera. Sim. Ela disse que você está lidando com alguns problemas e poderia usar alguém para ficar de olho. Vou ficar aqui durante a noite, se você não se importar. Michael sentiu um pequeno alívio. Obrigado, Thomas. É bom ter uma ajuda extra. Thomas entrou, tirando o chapéu e o casaco. Ele era um homem na casa dos 50 anos, de ombros largos e com um rosto que exalava determinação. Michael se sentiu mais seguro sabendo que Thomas estava lá. Isabel me deu um resumo da situação. Vou ficar aqui embaixo para vigiar. Se algo acontecer, é só me chamar. Thomas disse firmemente. Michael assentiu. Grato. Obrigado, Thomas. Eu realmente aprecio isso. Naquela noite, enquanto a padaria ficava quieta, Michael deitou-se em um pequeno sofá no andar de baixo, incapaz de dormir. Ele ouvia cada som, o vento uivando pelas frestas, o zumbido distante de carros passando. Cada ruído o mantinha em alerta. Por volta da meia-noite, Michael ouviu algo lá fora. Ele se levantou de um salto, seu coração disparado. Thomas já estava acordado, seus olhos alertas. Há algo lá fora? Thomas sussurrou. Os dois se moveram cautelosamente até a janela, espiando lá fora. Os dois se moveram cautelosamente até a janela, espiando lá fora. Uma figura estava se movendo ao redor da padaria. Michael imediatamente reconheceu a silhueta. Era James. Droga! Michael sussurrou entre dentes cerrados. Ele está aqui. Thomas fez sinal para Michael ficar quieto, puxando uma barra de metal de seu casaco. Não faça nada imprudente. Deixe-me lidar com isso se ele tentar forçar a entrada.
James se aproximou, seus olhos escaneando as janelas. Michael sentiu seu coração parar quando James parou, olhando diretamente para a porta da frente. Mas em vez de fazer qualquer coisa, James sorriu levemente antes de se virar e desaparecer na noite. Thomas exalou, mas manteve os olhos fixos na porta. Ele está nos testando. Michael, você precisa se preparar. Ele não vai parar. Michael cerrou os punhos, seus olhos cheios de determinação. Não vou deixá-lo vencer, eu prometo. Na manhã seguinte, uma luz fraca do sol filtrava-se pela neve espessa lá fora. Michael abriu os olhos após uma noite quase sem dormir. Thomas já estava acordado, sentado à janela com uma xícara de café quente na mão, seus olhos nunca deixando a rua lá fora. Ele não voltou ontem à noite, Thomas disse calmamente enquanto Michael se aproximava. Mas tenho certeza de que ele ainda está por perto. Michael assentiu, a inquietação ainda pesada em seu peito. No andar de cima, as crianças ainda estavam dormindo, mas Lucy foi a primeira a acordar. Ela desceu as escadas na ponta dos pés, seus olhos se movendo cautelosamente ao redor, garantindo que tudo estava seguro. Sr. Michael, Lucy chamou suavemente, sua voz tingida de preocupação. Há algo que eu possa fazer para ajudar. Não quero apenas ficar sentada. Não quero apenas ficar sentada. Michael se ajoelhou, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Você não precisa fazer nada, Lucy. Apenas fique com seus irmãos. Cuide deles e ouça o que eu digo. Você pode fazer isso. Lucy ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Tudo bem, mas se você precisar de mim, eu vou ajudar. Michael olhou para ela, admirando sua coragem. Apesar de sua pouca idade, Lucy entendia a gravidade da situação, e isso tornava Michael ainda mais determinado a protegê-los. Ao meio-dia, enquanto Michael preparava doces, uma rajada forte de vento, de repente, abriu a porta da padaria. Ele se virou para ver James entrando, desta vez acompanhado por 2 outros homens. Todos os 3 estavam vestidos de preto, sua presença irradiando perigo. Boa tarde, Michael, James disse. Sua voz calma, mas gelada. Hoje estou aqui para ter uma conversa séria. Michael se endireitou, seus olhos inabaláveis. Não acho que temos algo para discutir. James sorriu, aproximando-se do balcão. Michael, você é um homem inteligente. Eu sei que as crianças estão aqui. E acho que você sabe que elas pertencem a mim. Não sei do que você está falando, Michael respondeu firmemente. Se você não está aqui para comprar algo, sugiro que saia da minha padaria. Um dos homens de James deu um passo à frente, colocando uma mão no balcão e falando em um tom ameaçador. Não banque o herói, Michael. Isso não combina com você? Do canto da sala, Thomas deu um passo à frente, segurando firmemente a barra de metal em sua mão, seus olhos fixos nos 3 homens. Vocês não são bem-vindos aqui. Se não querem problemas, é melhor saírem agora. James olhou para Thomas antes de voltar-se para Michael. Você deveria pensar com cuidado, Michael. Estou dando um dia para entregar as crianças. Se não, ele não terminou sua frase, mas o sorriso frio em seu rosto foi suficiente para Michael entender seu significado. Depois que Michael suspirou, suas mãos tremendo de raiva. Michael suspirou, suas mãos tremendo de raiva. Thomas colocou uma mão em seu ombro. Michael, ele vai agir. Precisamos de um plano. Naquela noite, Michael e Thomas se sentaram à mesa, planejando meticulosamente como proteger as crianças. Isabel havia prometido enviar patrulhas adicionais para a área, mas Michael sabia que não seria suficiente. James não era do tipo que recuava por causa da polícia. Precisamos tirar as crianças daqui, Thomas disse. Seu tom grave. Ele não atacará se não tiver certeza de que estão aqui. Michael balançou a cabeça. Mas para onde as levaríamos? Não podemos continuar fugindo para sempre. Isabel pode conseguir um lugar seguro, Thomas sugeriu. Só precisamos ganhar tempo até que ela possa organizar isso. Michael assentiu, seu coração pesado de preocupação. Ele sabia que o tempo não estava do seu lado, e James poderia atacar a qualquer momento. Por volta da meia-noite, Michael foi acordado por um som incomum. Ele se sentou, espiando pela janela, e viu um carro estacionado bem em frente à padaria. Muitas figuras saíram, todas vestidas de preto. Thomas. Michael sussurrou urgentemente, acordando o homem que havia cochilado em uma cadeira.
Thomas imediatamente se levantou, seus olhos afiados com alerta. Eles estão aqui. Os dois se moveram rapidamente para a porta da frente. Michael agarrou a barra que Thomas lhe dera anteriormente. Vou ganhar tempo. Você sobe e prepara Lucy e as crianças. Thomas assentiu e subiu rapidamente as escadas. Michael ficou na porta, respirando fundo antes de abri-la. James estava lá, seu sorriso ainda mais sinistro do que antes. Michael, não pensei que você seria tão tolo. Eu dei uma chance, e agora tenho que lidar com isso eu mesmo. Você não vai entrar aqui, Michael disse firmemente. James riu friamente, sinalizando para seus dois homens avançarem. Não acho que você pode nos parar. Michael levantou a barra, pronto para lutar. Liguei para a polícia, eles estarão aqui a qualquer minuto. James hesitou, seus olhos estreitando-se com desafio. Você está mentindo. Mas não importa, vou te ensinar uma lição. Um dos homens de James avançou. Mas antes que pudesse agir, Thomas desceu correndo as escadas, brandindo uma cadeira de madeira. Ele atingiu o homem com força, derrubando-o. O outro homem sacou uma faca, mas Michael rapidamente atingiu sua mão, fazendo a lâmina cair no chão. James recuou, sua expressão furiosa. Você vai pagar por isso, Michael. Eu prometo. Enquanto o som de sirenes policiais ecoava à distância, James sinalizou para seus homens recuarem. Eles correram para o carro e desapareceram na noite, deixando Michael e Thomas ofegantes no silêncio após o confronto. Michael olhou para Thomas, que também estava exausto, mas cujos olhos estavam cheios de determinação. Não podemos deixá-lo voltar. Não se preocupe, Thomas disse, batendo em seu ombro. Isabel terá um plano em breve. Você fez bem, Michael. Michael assentiu, mas sabia que essa batalha estava longe de terminar. O som de sirenes policiais ecoava pela noite silenciosa, quebrando o silêncio tenso que envolvia a padaria Dulce Esperança. James e seus cúmplices haviam fugido, mas a chegada da polícia trouxe o primeiro vislumbre de esperança para Michael e Thomas após dias de ansiedade. Isabel saiu do primeiro carro, seu rosto refletindo intensa concentração. Michael, você está bem? Isabel perguntou, seus olhos rapidamente escaneando a padaria desarrumada após o confronto. Eles foram embora. Eles acabaram de sair quando ouviram as sirenes. Michael respondeu, sua voz ainda trêmula. Eles sabem que as crianças estão aqui, Isabel. Se não fosse por Thomas, não sei o que teria acontecido. Isabel olhou para Thomas e deu-lhe um pequeno aceno. Obrigada por ajudar, Thomas. Vamos lidar com isso em breve. Thomas deu de ombros. Não é nada. Mas Isabel, James não é alguém para subestimar. Ele não vai parar. Você está certo, Isabel concordou, seu olhar afiado. Mas desta vez, temos provas suficientes para agir. Ela puxou uma pasta da bolsa que carregava, abriu-a e entregou-a a Michael. Estamos rastreando James e sua organização há um tempo. Os símbolos nas roupas das crianças foram a pista-chave de que precisávamos. Michael olhou para as fotos e documentos que Isabel lhe mostrou. Uma foto de James ao lado de outras crianças em um armazém escuro enviou calafrios por sua espinha. O que ele fez com essas crianças? Michael perguntou, sua voz tremendo. Ele é o líder de uma rede de tráfico de crianças transfronteiriça. Isabel disse friamente. Crianças que são sequestradas ou abandonadas muitas vezes são forçadas a trabalhar ou vendidas para compradores ilegais. Mas Michael, graças a você e a essas crianças, agora temos uma chance de desmantelar sua operação. Então, o que fazemos agora? Thomas perguntou, seus olhos fixos em Isabel. Primeiro, vamos mover as crianças para um local seguro, Isabel disse. A polícia preparou um abrigo seguro onde serão cuidadas e protegidas. Naquele momento, Lucy desceu correndo as escadas, seu rosto cheio de medo. Não queremos ir. Não. Michael se ajoelhou e puxou Lucy gentilmente para seus braços. Lucy, você tem que entender. Esta é a melhor maneira de mantê-la segura. A polícia cuidará de você melhor do que eu posso. Não. Eu não confio em ninguém além de você. Lucy soluçou. Eu já vi pessoas como eles antes. Eles mentem. Eles não nos ajudam. Michael sentiu seu coração doer como se estivesse sendo apertado.
Ele olhou para Isabel, seus olhos implorando por ajuda. Isabel suspirou suavemente, então se agachou e falou gentilmente: Lucy, eu entendo como você se sente. Lucy, eu entendo como você se sente. Mas eu prometo, faremos tudo o que pudermos para proteger você, e você não terá que deixar o Sr. Michael se não quiser. Lucy olhou para Isabel, seus olhos ainda cheios de lágrimas. Você promete? Eu prometo, Isabel disse firmemente. E preciso que você confie em mim. E preciso que você confie em mim. Lucy ficou em silêncio por um momento, então finalmente assentiu. Tudo bem, mas o Sr. Michael tem que ficar conosco. Isabel se virou para Michael, falando suavemente. Michael, podemos arranjar para que você fique no abrigo com as crianças por alguns dias. Pelo menos até prendermos James. Mas você precisará cooperar conosco. Michael assentiu sem hesitar. Farei o que for preciso para mantê-las seguras. Algumas horas depois, as crianças foram movidas para uma pequena casa nos arredores da cidade. Um local seguro preparado pela polícia. A casa era quente, com quartos individuais e brinquedos para ajudar as crianças a se sentirem seguras. Isabel e vários outros oficiais permaneceram no local para garantir a segurança. Quando tudo estava resolvido, Michael se sentou ao lado de Lucy, que ainda segurava sua mão com força. Veja, Lucy. Este lugar é ótimo, não é? Ela assentiu, mas ainda parecia preocupada. Sr. Michael, ele não vai nos encontrar aqui. Vai. Michael sorriu, tentando tranquilizá-la. Não, querida. A polícia está nos protegendo. Ninguém pode machucar você agora. Enquanto isso, Isabel estava em outra sala, discutindo planos com Thomas. James sabe que estamos protegendo as crianças. Ele não vai deixar isso passar facilmente, Isabel disse. Então, qual é o nosso próximo passo? Thomas perguntou. Montamos vigilância ao redor da área. Quando James agir, vamos pegá-lo em flagrante, Isabel disse, seus olhos cheios de determinação. Thomas assentiu. Esperemos que isso funcione. Michael e aquelas crianças já passaram por muita coisa. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Michael ficou sozinho na sala de estar, olhando pela janela. A neve continuava a cair, criando uma cena estranhamente pacífica, mas Michael sabia que essa paz era apenas temporária. Isabel entrou carregando 2 xícaras de café. Michael, você fez um trabalho incrível. Michael deu um sorriso fraco, mas seu cansaço era evidente em seus olhos. Só quero que as crianças estejam seguras, Isabel. Elas já passaram por tanto. Graças a você, elas têm uma chance de recomeçar, Isabel disse. Eu prometo a você, James nunca mais as machucará. Michael assentiu, sentindo uma pequena centelha de esperança. Embora o caminho à frente ainda estivesse repleto de desafios, ele sabia que não teria que enfrentá-lo sozinho. Na manhã seguinte, a pequena casa nos arredores estava banhada pela suave luz do inverno. Michael acordou cedo para preparar o café da manhã para as crianças. O cheiro de pão torrado e leite quente enchia o ar, trazendo uma rara sensação de paz após o caos dos últimos dias. Lucy foi a primeira a acordar. Ela entrou na cozinha, mantendo seu hábito de olhar pela janela antes de dizer qualquer coisa. Michael se agachou, colocando uma mão em seu ombro. Está tudo bem, Lucy. Você pode relaxar um pouco. Este é um lugar seguro. Ela assentiu, embora um traço de cautela ainda permanecesse em seus olhos. Só quero ter certeza. Michael sorriu gentilmente. Onde estão as outras crianças? Eu fiz torradas para todos vocês. Elas ainda estão dormindo. Lucy respondeu antes de puxar uma cadeira e se sentar à mesa. Ela olhou para Michael, hesitando como se quisesse perguntar algo, mas não conseguia se decidir. Michael notou sua hesitação. Ele se sentou do outro lado dela, falando suavemente. Você pode me perguntar qualquer coisa, Lucy. Sr. Michael, por que você está nos ajudando? Lucy perguntou, seus grandes olhos redondos fixos nele. Eu não achava que alguém correria tantos riscos para proteger crianças que nem conhece. Sua pergunta fez Michael pausar por um momento. Ele sorriu calorosamente, seus olhos suavizando.
Porque uma vez prometi à minha mãe que ajudaria qualquer pessoa em necessidade. Quando vi vocês, soube que não poderia virar as costas. Vocês merecem viver em segurança e amor. Lucy ficou em silêncio, mas Michael pôde ver uma leve luz em seus olhos, como se um peso tivesse sido levantado de seu coração. Ela assentiu levemente e então correu para cima para acordar seus irmãos para o café da manhã. Enquanto isso, Isabel estava na delegacia, liderando uma reunião com sua equipe. Na mesa havia um mapa da casa onde as crianças estavam abrigadas, junto com planos para sua proteção. Isabel estava à frente da sala, sua voz firme e resoluta. James e seus cúmplices definitivamente farão um movimento nos próximos dias. Temos provas suficientes para prendê-lo, mas nossa prioridade é manter Michael e as crianças seguras, até que isso acabe. Um jovem oficial, Manuel, levantou a mão. Mas como podemos ter certeza de que ele vai se mostrar? Ele parece muito cauteloso. Isabel assentiu. Verdade, mas ele foi encurralado. As crianças são a evidência mais crítica contra ele. Se ele não as recuperar, ele perde tudo. Isso não lhe deixa a escolha. Manuel assentiu, embora seu rosto ainda mostrasse preocupação. Isabel olhou ao redor da sala, seu olhar afiado. Lembrem-se, nossa missão não é apenas prender James, mas garantir que ninguém se machuque, especialmente Michael e as crianças. A equipe respondeu em uníssono. Seus espíritos elevados. No abrigo, a tarde passou pacificamente. As crianças brincavam na sala de estar, suas risadas enchendo a casa. Michael estava sentado ao lado de Lucy, ajudando-a a montar um quebra-cabeça. Pela primeira vez, Michael viu Lucy sorrir. Um sorriso genuíno e radiante que ele não via desde que a conheceu. Senhor Michael, eu gostaria que pudéssemos ficar aqui para sempre, Lucy disse, sua voz cheia de esperança. Michael pausou por um momento, então sorriu suavemente. Eu também gostaria disso, Lucy, mas temos que enfrentar a realidade. A polícia vai ajudar você a encontrar um lugar ainda mais seguro onde você possa começar de novo. Lucy ficou em silêncio, como se estivesse pensando profundamente. Sr. Michael, se eu contar um segredo, você promete guardá-lo? Claro, querida. Querida, eu nunca contarei a ninguém, a menos que você queira, Michael garantiu. Lucy respirou fundo, então sussurrou. Eu sei onde James está escondendo as outras crianças. Os olhos de Michael se arregalaram, e por um momento, parecia que o mundo havia parado. Você tem certeza, Lucy? Ela sentiu, sua expressão séria. Eu me lembro claramente. É um grande armazém perto de um rio. Não sei exatamente onde, mas me lembro do cheiro de madeira e do som da água corrente. É de lá que ele nos tirou. Michael cerrou os punhos, sentindo uma onda de raiva subir dentro dele. Mas ele rapidamente se recompôs. Obrigado por me contar, Lucy. Vou avisar Isabel. Isso pode ajudar a polícia a resgatar as outras crianças. Lucy olhou para Michael, confiança evidente em seus olhos. Você tem certeza? Michael disse, sua voz cheia de determinação. Quando Isabel recebeu a informação de Michael, ela imediatamente alertou a equipe de investigação. Os detalhes de Lucy eram a pista mais importante que tinham, e Isabel sabia que não podiam perder essa oportunidade. Quero minha equipe pronta em 1 hora, Isabel ordenou. Procurem todas as áreas próximas ao rio dentro de um raio de 10 quilômetros. James não escapará desta vez. Manuel deu um passo à frente, sua voz tingida de preocupação. E quanto a Michael e as crianças, se os deixarmos, estarão seguros. Vou designar oficiais para ficar e protegê-los, Isabel respondeu. Michael fez um trabalho incrível, mas agora é a hora de agirmos. Ela se virou para sua equipe, seus olhos ardendo de determinação. Desta vez, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Tarde da noite, sob a cobertura da escuridão, Isabel e sua equipe realizaram uma operação crítica no armazém que Lucy havia descrito. Lanternas cortavam o chão úmido enquanto passos ecoavam suavemente, aproximando-se de seu alvo. Dentro do armazém, James e seus homens estavam se preparando para fugir, sem saber que a rede estava se fechando ao redor deles. Equipe 1, aproximem-se da entrada principal. Equipe 2, garantam a parte de trás. Isabel comandou pelo rádio, sua voz firme. Certifiquem-se de que ninguém escape. O som de botas pesadas reverberou enquanto a polícia invadia as portas. James se sobressaltou surpreso, seus olhos arregalados de pânico. Droga! Fomos encontrados!
ele gritou. Mas era tarde demais. Oficiais invadiram, cercando toda a área. James Vargas, você está preso por tráfico de crianças, Isabel declarou. Sua arma apontada para ele. Largue sua arma e se renda imediatamente. James olhou ao redor percebendo que não tinha saída. Ele tentou resistir, mas a polícia o subjugou em segundos. Seus cúmplices também foram apreendidos, nenhum escapando das garras da lei. Vasculhem toda a área, Isabel ordenou, seus olhos escaneando cada canto escuro do armazém. Uma voz chamou de dentro. Há crianças aqui? Isabel correu rapidamente em direção às crianças, seu coração afundando ao ver mais de uma dúzia de rostos assustados amontoados no canto do armazém. Está tudo bem, crianças? Sou uma policial e estamos aqui para tirar vocês daqui, ela disse. Sua voz o mais gentil possível. Ela disse. As crianças foram levadas para fora, onde equipes médicas estavam esperando. Isabel olhou para seus rostos inocentes, sentindo uma onda de alívio lavar sobre ela. Finalmente, eles haviam conseguido. No abrigo, Michael e Thomas estavam acordados até tarde. Nenhum dos dois conseguia dormir, sabendo que Isabel e sua equipe estavam realizando uma missão tão perigosa. Lucy estava sentada ao lado de Michael, sua pequena mão segurando a dele com força. Senhor Michael, você acha que a senhora Isabel vai pegá-lo? Lucy perguntou, sua voz tremendo. Michael se inclinou, acariciando gentilmente sua cabeça. Ela é a melhor, Lucy. Você tem que confiar nela, nesse momento. O telefone de Michael vibrou. Ele rapidamente atendeu. Michael, é a Isabel. Sua voz veio, cansada, mas cheia de alegria. Capturamos James. As crianças estão seguras. Michael exalou profundamente, alívio inundando-o. Obrigado, Isabel. Obrigado por tudo. Lucy olhou para cima, seus olhos se iluminando. O que ela disse? Senhor Michael, James foi pego. Não precisamos mais ter medo, Lucy. Michael respondeu, sua voz cheia de emoção. E a casa inteira parecia iluminar-se com a boa notícia. As crianças se abraçaram, algumas explodindo em lágrimas, mas eram lágrimas de alegria e libertação. Alguns dias depois, Isabel visitou o abrigo. Ela trouxe pequenos presentes para as crianças, incluindo livros de colorir, brinquedos e roupas novas. Quando ela entrou, viu Michael ajudando Lucy a dobrar roupas enquanto as 3 crianças mais novas brincavam por perto. Buenos dias, Isabel cumprimentou, um sorriso brilhante em seu rosto. Buenos dias, Isabel, Michael respondeu, seu rosto iluminando-se de felicidade. O que você trouxe desta vez? Apenas alguns presentes para os pequenos, Isabel disse, colocando a bolsa na mesa. Michael, também tenho mais boas notícias. Michael olhou para Isabel, curioso. O que é? Isabel se sentou, seu olhar suave enquanto olhava para Lucy. Encontramos sua família. Mas, ela pausou, observando Lucy para ver sua reação. Lucy, de repente ficou quieta. Então olhou para Michael. Eu não quero deixar você, ela disse. Isabel suspirou suavemente. Senhora. Isabel suspirou suavemente. Lucy, eu entendo como você se sente, mas seus parentes amam você muito e querem levá-la para casa. Lucy se virou para Michael, seus olhos se enchendo de lágrimas. Senhor Michael, eu tenho que ir. Michael se ajoelhou, segurando suas mãos nas dele. Lucy, eu quero que você tenha uma família completa. Lucy, eu quero que você tenha uma família completa. Mas não importa onde você esteja, eu sempre estarei aqui para você. Lucy não disse nada. Ela apenas abraçou Michael com força. Finalmente, ela sussurrou. Eu nunca vou esquecer você, Sr. Michael. Algumas semanas depois, James e seus cúmplices foram levados a julgamento. Graças às sólidas evidências de Isabel e aos testemunhos das crianças, James foi condenado à pena mais severa. A rede de tráfico de crianças foi oficialmente desmantelada. Michael voltou à sua vida habitual na padaria Dulce Esperança, mas seu coração carregava cicatrizes que nunca desapareceriam. Ele não via mais Lucy e os outros ao seu lado, mas sua maior alegria era saber que estavam seguros e felizes. Isabel costumava parar na padaria, trazendo atualizações sobre as crianças. Um dia, ela entrou com um grande envelope. Michael, esta é uma carta da Lucy.
Michael abriu e leu a caligrafia rabiscada da pequena garota. Querido Sr. Michael, sinto muito a sua falta. Minha nova família é maravilhosa, mas nunca vou esquecer o que você fez por nós. Um dia voltarei para visitá-lo. Michael sorriu enquanto dobrava a carta. Conseguimos, Isabel. Enquanto dobrava a carta. Conseguimos, Isabel. Demos a eles uma nova chance na vida. Isabel assentiu, orgulho brilhando em seus olhos. Sim, conseguimos. E é tudo graças a você, Michael. A padaria Dulce Esperança voltou à sua rotina pacífica, mas agora carregava um novo significado. Um símbolo de esperança e compaixão. Michael olhou pela janela para os flocos de neve começando a cair, seu coração cheio de calor. Esta história nos lembra que a bondade e a coragem podem criar mudanças profundas. Michael não hesitou em proteger crianças inocentes, mesmo quando enfrentava o perigo de uma organização criminosa poderosa. Sua determinação, combinada com os esforços de Isabel, provou que a justiça e a união podem prevalecer. Mais importante ainda, destaca a crença de que toda criança merece viver em amor e segurança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Somos muito gratos pelo seu apoio. Até breve.